Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de março de 2026. E nesse horário, das 5h30, das 4 horas, né, das 16 horas, nós estudamos essa obra. Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Essa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, examinando a obsessão, né? Não, capítulo 4, estudando o hipnotismo. Capítulo 4, estudando o hipnotismo, e hoje nós vamos começar no parágrafo 60. Parágrafo 60, onde diz assim: desse centro de comando, é o parágrafo 60. Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa reunião, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, né? Ao nosso Pai Criador, agradecendo tudo que nós temos recebido. E aí eu vou pedir para a nossa irmã Márcia ligar o microfone dela e fazer a nossa prece inicial. Márcia, por favor, liga seu microfone aí e fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade de estudo, onde possamos aprender e colocarmos em prática tudo que viemos a aprender. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos aqui no capítulo 4 dessa obra maravilhosa, né? Estudando o hipnotismo. Agora vamos para o parágrafo 60. Desse centro de comando, em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, que a morte do obsidiado nem sempre interrompe, né? Então, nós percebemos que muitos irmãos nossos acreditam, né, que depois que morreu acabou, né? E aí, por coincidência, e como coincidência, não, o acaso não existe, nós acabamos de fazer, alguns minutos atrás, a nossa irradiação que a gente faz para os irmãos suicidas. E nós temos a nossa irradiação para suicidas que começa às 3h15 da tarde, é mais ou menos de 15, 20 minutos. E temos mais tarde depois que termina os estudos, a dos enfermos. E a gente usa um livrinho, esse livrinho aqui, Deus te abençoe, psicografia do Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E a lição de hoje tinha o título Para a Maioria. Olha que título interessante, para a maioria, para a maioria. E o irmão José, no primeiro parágrafo, diz assim: ilude-se quem imagina que a desencarnação há de equacionar os seus problemas existenciais. No segundo parágrafo, ele diz: a morte do corpo oportuniza ao espírito tão somente melhor confronto com a própria realidade íntima. E depois, no outro parágrafo, terceiro, ele fala: não deixes de solucionar na Terra, quer dizer, enquanto estás aqui encarnado, enquanto estás a caminho, as questões que não desejas te acompanhem além-túmulo, né? Então, aqui, quando o Manuel Filomeno de Miranda fala desse centro de comando em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro,
as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. Porque muita gente acha que, como nós até comentamos aqui do estudo, morreu, problema resolvido. Acabou tudo. Aí a gente até brincou falando, lembra que quando alguém tem uma dívida no banco, ou uma outra dívida qualquer, quando a pessoa morre, o pessoal diz assim, a dívida acabou com a morte do sujeito, né? Mas no caso aqui, não. A gente desencarna e a dívida, ela não acaba, ela continua, né? Aquilo continua conosco, né? Então, eu vou até ler o parágrafo anterior do livro dos Bastidores da Obsessão, que é o parágrafo 59. Só para a gente fazer uma recapitulação rápida aqui do tema, né? Diz assim Manuel Filomeno de Miranda, no parágrafo 59, que é o parágrafo anterior. Desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, obedece a impulso automático de sintonia espiritual, por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia, na região cortical. É uma região do nosso cérebro que tem ligação com a visão, audição, olfação, gustação, memória, linguagem, áreas gnósicas ligadas à sensação e interpretação, esquema corporal e emoções, etc. Então, é uma região muito importante, né? Então, ele diz aqui, desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, ao obsidiado, obedece ao impulso automático de sintonia espiritual, por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia, na região cortical, inicialmente, e depois nos recônditos do polígono cerebral, onde comanda as diretrizes da vida psíquica e orgânica, produzindo ali lesões desta ou daquela natureza. Aí todo mundo lembra desse livrinho aqui, né? A Loucura sob Novo Prisma, que eu li um trecho para vocês. Cujos reflexos aparecem na distrofia e desarticulação dos órgãos ligados à sede atacada pela força pensamento invasora. Aí ele vai dizer assim: desse centro de comando em que o hóspede se sobrepõe ao hospedeiro, as alienações mentais e os distúrbios orgânicos se generalizam em longo curso, que a morte do obsidiado nem sempre interrompe. Então, foi aquilo que eu falei, o irmão José falou aqui. Ilude-se quem imagina que a desencarnação há de equacionar os seus problemas existenciais. Por isso que o título da leitura é Para a Maioria, que uma grande maioria tem essa ilusão, que morreu, acabaram os problemas. E ele diz aqui não, que a morte nem sempre interrompe, acaba com esse desequilíbrio, com esses distúrbios. Aí continua Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, não. É um mensageiro espiritual, né? Que está trazendo a mensagem para o grupo onde o Manuel Filomeno de Miranda participa. A consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade justa ou arbitrária. A culpa é uma das piores coisas que o indivíduo possa ter. E quando eu falo de culpa, eu lembro de uma pessoa. Não consigo esquecer dela. Chama-se Saulo. Porque Saulo, eu não estou falando de Paulo de Tarso ainda, tá, gente? Estou falando de Saulo. Quando Saulo se depara com Jesus na estrada de Damasco, ele tem ali uma parcela de consciência
da situação dele. Não toda, é claro, uma parcela. Aí ele é levado, né, para Damasco, lá ele vai ficar numa hospedagem, numa hospedaria, depois Ananias vai até lá, o socorre, né? Ele vai se encontrar novamente com os discípulos, principalmente Pedro vai perceber que ele não tem condições de trabalhar, porque ele já quer trabalhar, do jeito que ele é. E Paulo percebe que se deixá-lo trabalhando vai ser um desastre, vai ser um desastre. Então ele é levado mais tarde lá para o oásis do deserto, onde ele fica 3 anos sendo evangelizado. Depois ele volta. Quando ele volta, ele fala que ele tem o espinho na carne. Ele fala e ele tem consciência que ele fez muita besteira. Né? Que ele fez muita besteira, ele fez muita coisa errada. E que ele tem muita coisa para reparar, para corrigir. Porque todo mundo sabe. Mas a gente precisa citar aqui as coisas que Saulo fez. Ô, Mas tem Rose, uma coisa, nesse período, aí vem o arrependimento, que é onde ele dá um salto de qualidade, né? exatamente. E tem outra coisa. Ele tem consciência das besteiras que ele fez. Ele entra nesse processo de arrependimento, mas tem uma coisa: ele não deixa que a culpa o congele. É aquela frase popular que o pessoal diz assim: devo-se e pago quando puder, ou pago como puder. O pessoal não fala isso: devo-se, pago quando puder, ou pago como puder. Paulo é mais ou menos assim: estou devendo sim, mas eu não vou deixar que a culpa me congele. Não vou ficar sentado na beira da estrada chorando as besteiras que eu fiz. Aí é mais ou menos assim: alguém diz para ele que o modo que dele repara tudo isso é servindo ao Senhor, não é? Então ele diz: é servido ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. E ele começa a servir ao Senhor, com o espinho na carne. O que é espinho da carne? É a lembrança dos equívocos que ele cometeu. Mas ele não deixa que a culpa o congele. Porque no meu entender, ninguém precisa concordar comigo, a culpa tem uma utilidade: despertar a gente. Tipo assim, meu Deus, quanta besteira eu fiz. Caiu a culpa. Agora para por aí. Como é que eu vou? O que eu posso fazer para resolver esse negócio? Então, a culpa é como se fosse um despertador. Bateu a culpa. E eu não devia ter feito aquilo. Bateu a culpa. Para agora. Não deixa ela ir adiante. Para agora. E pensa: o que eu posso fazer para resolver esse problema? É o que o Paulo fez. Paulo nunca deixou que a culpa o paralisasse. Meu Deus, eu sou infeliz, um desgraçado. Aí senta debaixo da árvore e fica chorando. Paulo ia como podia. Eu estou toda arrebentada, eu vou. Eu estou cansada, eu vou. Eu estou doente, eu vou. Eu só posso ir me arrastando, eu vou. Ele nunca deixou que a culpa o impedisse de fazer alguma coisa. Porque ele sabia que ele tinha um trabalho a fazer. E ele começou a fazer. E Entendeu? aí, Rose, e Judas, pelo contrário, se culpou e se suicidou. Exatamente, exatamente. Ele não chegou nem a ser apontado pelos amigos, porque não deu tempo nem dos amigos o acusarem, que é lógico que iam acusar, lógico, iam apontar o dedo para ele. Quando ele tomou consciência da besteira que fez, ele podia ter feito o quê? Eu também tenho uma estrada em Damasco. Tudo bem que a estrada é depois. Ela podia ter tido outro nome, não é? Ele podia ter tido outro nome. Ele poderia ter dito: o que eu posso fazer para resolver essa besteira que eu fiz? Primeiro, vou procurar meus amigos. Vou confessar para eles, abrir o meu coração para eles.
vou pedir perdão a eles, vou pedir perdão ao Cristo. Pode ser até que eles me expulsem, me apedrejem, mas eu vou enfrentar as consequências. E não fariam isso, sabe por quê? Porque Pedro não fez com Paulo, de quem Pedro tinha mais medo até, né? Por causa do fato de Estevão. Quando Paulo foi bater na porta da casa do caminho, se eu não me engano, quem atendeu a porta foi João ou Felipe. E tomou aquele impacto, porque sabia o que ele tinha feito com Estevão. Aí eles não deixaram ele entrar. Disseram assim, ó, espera um pouquinho aí na porta. E foram lá dentro chamar o Pedro. Pedro, tem um homem lá na porta que é aquele, o arrasa quarteirão. Aí Pedro veio, olhou, e ele começou a falar com Pedro. E Pedro percebeu, mas percebeu também que ele ainda estava meio, sabe, aquela coisa que eu quero resolver de qualquer maneira? Pedro não deixou ele entrar. Por que teve medo dele? Não, porque teve medo da reação dos companheiros. Até com medo que os companheiros caíssem de bandada. Em respeito a eles, que tinham medo dele, porque ele não foi qualquer um, né? Ele disse assim, ó, volte amanhã. Está lá do livro Paulo Estevam. Volte amanhã. Aí o Saulo, né, ficou meio decepcionado, porque ele esperou que bastaria ele dizer, eu aceitei Jesus e deixarei ele entrar. Ele ficou meio decepcionado, né? Está tudo bem. Aí Paulo foi conversar com os amigos. Olha, gente, vamos dar oportunidade a ele. Então, tenho certeza que se Judas fosse procurar Jesus, eles também poderiam até na hora acusar Judas, mas eles também ficariam assim, principalmente Pedro. Espera aí, eu neguei ele 3 vezes. Nós fugimos. Entendeu? Então, eles poderiam até ficar chateados com Judas, deixaria ele, tipo assim, o tempo na geladeira, né? Mas acabariam entendendo. E logo depois, quando Jesus volta, Jesus diria, gente, vão receber Judas no abraço. Só que ele não se permitiu isso. Ele desesperou-se e tirou a própria vida. Saulo não. Saulo era forte e tinha fé na religião, né, em Deus. Sim, sabia que fez besteira. E logo o que ele procurou? O que eu posso fazer para resolver isso? Ah, eu tenho que me tornar seguidor de Jesus? Deixa comigo. E ele até, no início, foi meio engraçado. Ele, não, todo mundo tem que seguir o Cristo? Pode deixar que eu vou fazer todo mundo seguir o Cristo. Porque ele era assim, impulsivo. Aí o pessoal, não, pelo amor de Deus, não é assim. Não é pela força que as pessoas vão se entregar a Jesus. Porque para ele, Saulo, naquele momento, ele ia puxar a espada e ia fazer todo mundo virar cristão. Pela força. Ele disse, não, 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 não é por aí. Não é assim. Você não está preparado. Inclusive, depois que ele volta do deserto, depois de 3 anos do deserto, e ele vai para a casa do caminho, e ele quer pregar, Pedro diz, não, não, não. Você não vai pregar agora, não. Você vai ficar trabalhando aqui, ó, ajudando os doentes. E os primeiros dias dele na casa do caminho, depois que ele volta dos 3 anos do deserto, é trabalhando ali, ajudando um aqui, ajudando outro ali, e ouvindo o que eles estão falando, para que depois comece a pregar. Então, toda vez que eu penso ou leio alguma coisa sobre consciência culpada, eu lembro de Saulo. Ele não deixou que a culpa o controlasse, porque a culpa é uma das piores coisas que a pessoa pode sentir. Culpa leva à depressão, culpa leva ao suicídio. Tá? Então, ele diz aqui, a consciência culpada é sempre porta aberta à invasão da penalidade, seja justa ou arbitrária. E o remorso, que lhe constitui dura chave, faculta o surgimento de ideias fantasmas.
apavorantes que ensejam os processos obsessivos de resgate das dívidas. Então, a culpa, ela traz o quê? O remorso. E isso é uma coisa terrível. Muita gente que tem remorso, e esse remorso, essa culpa dura muito tempo, são pessoas que vão ter graves problemas. E os espíritos trevosos se aproveitam disso para torturar a pessoa. Porque já foi ensinado para todos nós. Você pode resgatar pela dor ou pelo amor. Saulo escolheu resgatar pelo amor. Foi trabalhar e resgatou. Não tem aquela frase do Evangelho que foi dirigida não só para Maria de Magdala, como para Saulo? Muitos pecados serão perdoados a quem muito amou, ou a quem muito amar. Então, vamos amar. Continua aqui o mensageiro. Invariavelmente, na obsessão, há sempre o aproveitamento da ideia traumatizante, da culpa. A presença do crime praticado, que é utilizada pela mente e se faz perseguidora revel. Porque aquele que se deixa congelar pela culpa, essa ideia, essa culpa, vai ficar o quê? Revivendo, relembrando o crime praticado. E aí o quê? Isso vai ser utilizado, né? Essa mente vai se tornar uma perseguidora revel, apressando o desdobramento das forças deprimentes em latência, no devedor, as quais, desgovernadas, gravitam em torno de quem as elabora, sendo consumido por elas mesmas paulatinamente. Então, a pessoa vai se deixar consumir pela sua própria culpa, pelo seu próprio remorso. Vai entrar no processo obsessivo que, com certeza, vai levar a pessoa. Três portas. A primeira pode ser a porta do suicídio. A segunda pode ser a porta que leva aos desequilíbrios, que pode levar a pessoa até a loucura. A terceira é a porta da prisão. Porque os obsessores vão escolher o que eu vou fazer com ele. E, com certeza, não será nada bonito. Não será nada bonito. Aí ele Ô, diz assim, Rose, oi, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, no Céu e Inferno, na parte dos criminosos arrependidos, tem o caso do Lemare, em que ele cometeu crimes, foi condenado e executado, foi levado à morte, né? A pena mortal. E aí a Sociedade Espírita de Paris entra em contato com ele, através dos médiuns. E ele dá o relato dele, de que ele era arrependido de tudo que ele tinha feito, né? E que a dor moral dele era muito grande e que estava imerso em grande perturbação, porque a culpa desse espírito na espiritualidade era muito grande, porque o próprio Manuel Filomeno de Miranda, quem está falando aqui nesse trecho que você falou, o instrutor, né, diz que a isso, gente carrega para a pátria espiritual tudo aquilo que a gente viveu. Então, se você não superar isso, você leva a culpa, leva o remorso, leva tudo para a parte espiritual. Como exato, ele levou, no caso dele, esse assassino, esse criminoso, tudo que ele praticou e seus remorsos depois,
ele levou para a parte espiritual. Exatamente. E isso vai ser utilizado Agora, pelos adversários. Fala, Ana. no caso aí que está falando, né? A pessoa que leva, carrega aquela culpa, né? Porque ela não se perdoou. Porque quando a gente se perdoa, a gente segue em frente, né? Eu errei, não vou errar mais. Aí eu vou mudar minha postura diante da vida, não vou mais repetir no erro, vou procurar andar direitinho, né, na linha. Então, é uma chance que eu tô me dando, né? Então, Exatamente. eu me perdoo, estou perdoando. A partir do momento que eu sigo em frente, não fico prisioneira da mágoa, do remorso, né? É porque eu me perdoei, o auto-perdão É aquela também. coisa. Eu tenho consciência de que eu errei. Sim, Tenho consciência. E tenho consciência também que isso não me torna a pior pessoa do universo. Porque não, eu cometi um equívoco naquele momento, tá? Mas não quer dizer que eu seja a última pessoa do universo. E que eu isso. vou procurar me corrigir. Vou procurar me Até porque Jesus falou, né? Vá e não peques mais. É o para que a não que gente tem que aconteça falar para pior. nós. Jesus falou isso. Então eu vou começar a trabalhar. Vou Sim, começar a trabalhar procurando corrigir aquilo que eu fiz, procurando ajudar as pessoas, né? E foi o que Jesus falou. O amor cobre a nossa multidão de pecados. Muitos pecados serão perdoados quem amar. Então você falou o auto-perdão. O auto-perdão. Mas auto-perdão não quer dizer assim, estou perdoada e acabou. Não. não, não, não é Eu isso. tenho muita coisa para fazer. Muita coisa Sim, para fazer. Mas não se deixar congelar. Nem naquela não. lelê, como o pessoal fala por aí, né? Ficar se auto-martirizando. Não resolve nada. Inclusive, o Chico tem aquela frase emblemática dele: ninguém pode voltar ao passado e mudar uma vírgula do que Verdade. fez. Mas você pode, a partir de hoje, começar a fazer diferente. Não é verdade? É, Né? A culpa não vai mudar nada do que eu fiz no passado, não vai mudar nada. Não vai apagar nada. Até porque, como a gente estudou, tudo que entra na nossa memória fica para lá para sempre, né? Fica lá para sempre. Mas eu posso trabalhar para melhorar essa situação. É e isso aí que a gente está se condenando mesmo para está sempre, se né? condenando, está se condenando. Aí ele diz aqui, no parágrafo 63, nas atividades da obsessão, quem quiser numerar, parágrafo 63. Nas atividades da obsessão de espíritos a espíritos desencarnados, essa relação entre dois desencarnados, aqueles verdugos, conhecedores das limitações e dos erros dos recém-chegados da jornada carnal, após os terem acompanhado anos a fio, como sicários implacáveis, utilizam-se de ardis com que apavoram os desacisados e, por processos de sugestão aplicados com veemência nos centros perispirituais, conseguem produzir lamentáveis condicionamentos de alteração na forma das vítimas. E ele está falando de deformação perispiritual, que se lhes demoram nas garras, dominando-as, por fim, em demorado curso de vingança outriz e devastadora. Quer dizer, aqueles que estão aqui na Terra hoje, fazendo as suas besteiras, né? Vamos dizer assim, eles estão sendo o quê? Acompanhados por anos pelos personagens das sombras, né? Você está aqui,
fazendo um monte de coisa que não devia fazer, demonstrando um total desamor para com seu semelhante, mas você não está passando incólume. Tem alguém te observando, por anos, observando suas atitudes. Quando você desencarna e retorna ao plano espiritual, esses que ele chama aqui de sicários, né, que nos acompanhou anos a fio, vão se utilizar de armadilhas para nos envolver. E começam, através de uma sugestão hipnótica. Lembra? Você agiu como uma loba. Você é uma loba. Indução hipnótica. E aquele espírito recém-desencarnado, o que ela faz? Assume a forma de uma loba, por indução hipnótica. Estão lembrados do livro Libertação, de André Luiz? Ah, caiu uma caixinha aqui. De isopor, não tem problema. É no livro Libertação, de André Luiz. Eu até tenho isso marcadinho aqui, eu não tinha lembrado, não lembrei agora, quando ele diz aqui. Ah, olha só. Eu peguei aqui. Onde está aqui no capítulo, quem quiser anotar aí, capítulo 5, livro Libertação, de André Luiz. Eu nem tinha anotado, mas eu vou anotar aqui rapidinho, no meu livro. Opa. Libertação, André Luiz. Libertação, André Luiz, capítulo 5. Tem 2 casos. Eu vou ler um caso aqui, que ele diz assim: o remorso. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua cobrando pagamento. Então, ao mesmo tempo, ele é uma bênção quando você desperta, para fazer você despertar, né? Mas depois que você despertou, é o orientador Gúpio que está falando, né? Depois que você despertou, para por aí. Para por aí. Senão ele se torna uma brecha através do qual, olha aqui quem está falando, o que Manuel Filomeno de Miranda falou, esses espíritos cruéis se insinuam, cobrando pagamento. Aí continua assim o orientador Gúpio. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega o minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E, acentuando de modo singular, a voz quase imperceptível acrescentou que ele estava falando baixinho com o André Luiz e os companheiros, porque eles estavam no tribunal. Então, ele falava baixinho para o pessoal lá do escutar. Aí ele diz aqui: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia. Ele está querendo dizer aqui, eu vou mostrar para vocês como é que começa, como é o início de um fenômeno de licantropia. Inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Aí eu vou voltar um pouquinho antes. Eu vou voltar um pouquinho antes. Porque aqui ele já está encerrando a história. Eu vou pegar um pouquinho antes. Para explicar melhor esse caso.
Ele diz aqui, só para pegar aqui. Tá, ele diz aqui, ó. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo por minha vez, no capítulo, aqui é capítulo 4, deixa eu ver, só confirmando se é 4 mesmo. Aqui é capítulo 4, deixa eu ver. Não, é capítulo 4, não, capítulo 5. Capítulo 5. Eu tinha anotado errado, é capítulo 5. Então, ele fala aqui. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração. Mas vendo, por minha vez, aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, repara, ele faz um contraste, né? Ele diz: espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão, diz André Luiz, e por que não dizer? Ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade e silêncio. Exasperado, o julgador, que era um juiz lá do mal, bradou colérico: perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia, incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar através das mãos sobre uma pobre mulher, isso é do capítulo 5, parágrafo 62, que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sobre os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva. Olha só, organização frágil e passiva a que se dirigia. Pela culpa e pelo remorso, ela estava fragilizada. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor, quer dizer, uma oração lá da igreja, e gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos em vão, e por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei do charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, né? Aí eu vou pular um pedaço, diz aqui. Em seguida, fixando sobre ela, o juiz lá, as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesmo. O juiz declarou a sentença: não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional, do animal irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontaneamente, quer dizer, pescoço, né? Para frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto.
via-se patente naquela exibição de poder do magnetizador o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gubbio, que me esclareceu num ciclo. Foi aquela frase que eu disse antes, né? O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor, e ele conseguiu isso, fazer isso com ela, por quê? Porque ela estava cheia de culpa e de remorso, da qual o credor se insinua cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega o minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Aí foi que ele falou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia inextricáveis, ainda para a investigação dos médicos encarnados. Aí depois ele vai dizer: o hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é recurso empregado pelos bons e maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Aí André Luiz diz assim: notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei. Aí ele perguntou para o Gubbio: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento de forma? Finda longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Essa frase é fantástica, né? Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Palavras de Gubbio. Esse é o capítulo 4 do livro Libertação, tá? Eu estou numa duvidazinha aqui do capítulo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Ah, não, desculpe. Capítulo 5. Ô, Rose, é capítulo 5 mesmo, eu estou com o É livro. capítulo 5, começa no parágrafo 59, mais ou menos, tá? Parágrafo 59, capítulo 5. Fantástico esse capítulo do livro Libertação. Agora a gente vai voltar para o Manuel Filomeno de Miranda, né? Quando ele diz aqui, eu vou ler novamente esse parágrafo, que é o parágrafo 63. Nas atividades da obsessão de espíritos, há espíritos desencarnados, nas atividades da obsessão de espíritos, há espíritos desencarnados, quer dizer, a relação entre dois desencarnados, aqueles verdugos conhecedores das limitações e dos erros, era o caso do juiz e da mulher, ambos desencarnados. Dos erros dos recém-chegados da jornada carnal, após os terem acompanhado anos a fio, como sicários implacáveis, utilizam-se de ardis que apavoram os desacisados e por processos de sugestão, aplicados com veemência nos centros perispirituais, conseguem produzir lamentáveis condicionamentos de alteração na forma das vítimas. Caso dessa mulher, que se lhes demoram nas garras, dominando-as, por fim, em demorado curso de vingança ultriz e devastadora. Aí eu trouxe aqui um texto do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Deixa eu passar para cá. Opa, um minutinho, gente. Vocês estão vendo o texto? Tem que ampliar.
Ah, Tem que ampliar Sim, mais? sim. Agora tá Tá dando para ótimo. ver. Tá dando para ver bem grande, né? Isso. Então, é o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Capítulo 12, Deformações. Hermínio de Miranda diz assim: o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite, o impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como um molde a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. É nele, no perispírito, que se gravam, como num videotape, as nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Isso se demonstra no processo de regressão da memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir, com todo o seu impacto, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. Às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aconteceu já há tanto tempo, né? Não deve nem, eu não devo nem lembrar mais. Então, ele diz assim, que pareciam, não quer dizer que tenham sido, pareciam diluídas pelos milênios. É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida, o nosso prontuário. Por isso que Hermínio diz, nada se apaga da memória. Ele é denso enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos e vai se tornando cada vez mais diáfano à medida que vamos galgando estágios mais avançados na escalada evolutiva. É nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. Mas, como tudo no universo obedece à lei irrevogável da sintonia vibratória, parece que, ao nos desfazermos dos fluidos mais pesados e escuros que envolvem o nosso perispírito, nos primeiros estágios evolutivos, vamos também nos libertando das mazelas que naqueles fluidos se fixavam, ou seja, vamos nos purificando. Seria quase inadmissível a deformação perispiritual num ser de elevada condição moral. Seria quase inadmissível, certo? É, no entanto, muito comum naqueles que se acham ainda tateando nas sombras de suas paixões. E os trabalhadores da desobsessão encontram fatos dramáticos dessa natureza a cada passo. Muitos casos desse tipo tenho presenciado, diz o Hermínio, desde pequenos cacoetes ou apenas sensações quase físicas, até deformações e mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zoantropia. Depois ele vai explicar o que é zoantropia. Vimos, linhas atrás, quer dizer, em outros capítulos, alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas em masmorras tenebrosas do mundo trágico das dores. Encontramos, na prática mediúnica, inúmeros exemplos aflitivos de desequilíbrio perispiritual. Um antigo sacristão português, desencarnado, era recompensado pela tarefa de lançar discórdias com abundantes refeições regadas a bom vinho de sua terra. Um ex-oficial nazista, que não se identificou, mostrou-se desesperado de fome, renunciou a toda arrogância com que a princípio se apresentou e humilhou-se para pedir-nos em voz baixa, para que ninguém o ouvisse, um simples pedaço de pão. Tivemos casos de deformações físicas, como a daquele irmão atormentado que trazia o braço paralítico. Quando me ofereci para curá-lo com um passe, ele declarou que, assim, teria mais um braço para brandir o chicote com que castigava as suas vítimas. Perceberam? O braço dele estava deformado, estava paralisado. Aí o Hermínio disse assim: eu posso curar o seu braço com passe. Olha o que veio à memória dele. Ah, tipo assim, meu irmão, faça isso mesmo, porque agora, com o meu braço curado, eu terei mais um braço para poder brandir o chicote. Olha isso. De outras vezes, apresentaram-se pobres e felizes, que não podiam expressar-se senão por gestos, porque a língua lhes tinha sido extirpada.
Um destes, depois de reconstituída a sua condição, em vez de, quer dizer, quando essa sensação de que a língua dele tivesse sido arrancada, isso foi resolvido, em vez de agradecer a Deus o benefício que acabava de receber, declarou que se vingaria daquele que, em antiga existência, mandara mutilá-lo. Foi-lhe mostrado, então, que, em existência anterior àquela, ele próprio mandara cortar a língua daquele mesmo, que depois ordenou a sua mutilação. Nem assim ele se deu por achador, é, aquele. Quer dizer, ele não, nem assim ele se sentiu apiedado, né? Por aquele a quem ele privara da língua. Para ele, aquele homem não passava de um cão, pois era um mero escravo. Havia, porém, chegado a sua vez, e ele, não resistindo à realidade, entrou numa crise de arrependimento que salvou. Um dos casos mais dramáticos que presenciei foi o de um companheiro que havia sido reduzido por métodos implacáveis de hipnose à condição de um fauno. Estava de tal maneira preso à sua indução que não podia falar, pois o fauno não fala. A despeito de tudo, porém, acabou falando inteligivelmente, para enorme surpresa sua, fazendo o médium exibir suas mãos de cera. Aqui ele botou o que é zootropia, que nós vimos lá em cima, o númerozinho 1. Zootropia, segundo o dicionário, é uma variedade de monomania, em que o doente se julga convertido em animal. Qualquer animal. Licantropia em lobo. E zootropia é qualquer animal. Pode ser uma cobra, pode ser um cavalo, tá? Pode ser uma águia, um abutre. Então, no caso aqui, nós estamos falando do homem que teve a aparência de um fauno. Fazendo o médio exibir suas mãos, dissera: Veja, não tenho mãos, e sim cascos. Estivera mergulhado por séculos a fio num tenebroso antro onde conviveu sob as mais abjetas condições subhumanas, com outros seres reduzidos a condições semelhantes. O fauno é aquele ser, né, mitológico que tem o corpo de um veado, ou melhor, é o corpo de veado e o tronco e a cabeça humana, né? Então ele viveu assim o tempo todo, achando-se que ele era um fauno. Ele vivia num tenebroso antro, onde conviveu sob as mais abjetas condições subhumanas, com outros seres reduzidos a condições semelhantes à sua, e que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais. Ele ficou tanto tempo ali que ele pensava sempre ter sido um fauno, um animal. Não tinha esquecido que ele um dia fora um ser humano. Fora também um poderoso, aí pelo século XV na Alemanha, e deve ter cometido erros espantosos. Um dos companheiros do grupo forneceu-nos recursos ectoplasmáticos e, com nossos passes e o apoio que obtivemos através da prece, foi possível restituir-lhe a forma perispiritual de ser humano. O Hermínio de Miranda trabalhou muitos anos em mesas de desobsessão. Alcançando esse ponto, um dos benfeitores presentes informou-nos do seu nome, pois ele não sabia quem era. Retomado a sua identidade, caiu numa crise de choro comovedora e teve um impulso de generosidade, lamentando não ter condições de volver sobre seus passos para salvar os companheiros, que continuavam retidos nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Então, né, quando ele retomou a aparência humana, ele teve esse impulso de generosidade, né? E lamentou não poder voltar ao lugar onde, durante tanto tempo, ele ficou preso, para poder retirar de lá os companheiros, né? Mas a gente sabe, né, que cada um deles vai ter a sua oportunidade. Então vejam que coisa triste, né? O que pode acontecer com esses irmãos que ficam ali, né, presos nessa situação, como
numa grave deformação perispiritual. Gente, ó, é muita gente nessa situação, tá? Muita gente, muitos espíritos ficam nessa situação. Vamos voltar aqui no livro dos Mastros da Obsessão. Agora eu vou para o parágrafo 64. Lê mais um pedacinho. Ele diz assim: as ideias plasmadas e aceitas pelo cérebro durante a jornada física, enquanto nós estamos aqui encarnados, criam nos painéis delicados do perispírito as imagens mais vitalizadas de que se utilizam os hipnotizadores espirituais para recompor o quadro apavorante em cujas malhas o imprevidente se vê colhido, derrapando para o desequilíbrio psíquico total e deixando-se revestir por formas animalescas, grotescas, que já se encontram no subconsciente da própria vítima e que estrugem, infelizes, como látego da justiça do necessitado de corretivo. Uma vez, né, na nossa reunião mediúnica, chegou um irmão nessas condições. Ele chegou se rastejando. Já dá para a gente ter uma ideia, né? Rastejando. Mas ele já tinha se tratado, tanto que ele conseguiu conversar com a gente. Tratado nas reuniões mediúnicas do plano espiritual. Então, já tinha dado uma suavizada, mas ele ainda estava rastejando. E aí conversamos com ele, explicamos. No final, ele nos disse assim: eles estão me chamando, quer dizer, os companheiros dali da reunião estavam chamando ele para que os acompanhasse. E aí ele disse assim: eles estão me chamando para acompanhá-los. Mas como eu posso ir? Como é que eu posso segui-los? Ele não podia andar. Aí eu falei para ele assim: como é que você chegou até aqui? Ele disse, rastejando. Eu digo, então prossiga, prossiga. Entendeu? E ele disse, eu vou. E ele seguiu rastejando atrás dos companheiros. E era a condição que ele tinha naquele momento. Mas ele já estava indo, mesmo que rastejando. Então, Ô, é aquela coisa, Rose, a gente vai como a gente pode. Depois vai passar pelo tratamento espiritual, como esse que o Hermínio apresentou, e vai voltar à sua condição humana. Fala, Joana. esses companheiros que a gente vê atualmente, a gente vê na mídia, que se acham animais. Outro dia mesmo, três queriam entrar no ônibus, o motorista não deixou, andando como cachorros. Esses irmãos encarnados já estão plasmando para eles mesmos essa grande dificuldade Muitas depois de vezes, desencarnar. muitas vezes já estão sob possessão. Muitas vezes já estão sob possessão. Já estão, né? Eu também Já imagino que é estão normal. já plasmando isso aí. Se não for questão apenas de uma moda para alguns, que eles dizem que tem um nome que dá Teran, Tirã, é um negócio desse assim, o nome é assim, Teran, Tirã, é um negócio assim, esse tipo de coisa. É um nome assim, Teran, Tirã, mais ou menos isso. Alguns já podem estar sob uma subjugação, uma possessão. E já estão plasmando isso no seu perispírito. Ao desencarnar, ou Tirã, acho que é Tirã, ao desencarnar, já, entendeu? Serão captados por esses sicários e vão prosseguir desse jeito. Né? E aí ele vai dizer aqui, né? No sentido oposto às ideias superiores, alimentadas pelo espírito em excursão vitoriosa, condicionam-no à libertação, concedendo peso específico ao seu perispírito, que pode, então, librar além e acima, librar, quer dizer, vibrar além e acima das vicissitudes grosseiras do liame carnal. Quer dizer, ele está falando no sentido oposto.
quando você se deixa envolver pelas ideias superiores. Tá? Então, ele diz, no sentido oposto às ideias superiores, alimentadas pelo espírito em excursão vitoriosa, condicionam-no à libertação, concedendo peso específico ao seu perispírito. Então, librar, quer dizer, vibrar além e acima das vicissitudes grosseiras do liame carnal. Porque essas ideias superiores vão alimentar, que são alimentados pelo nosso espírito, né? Elas vão nos favorecer a libertação. Com muita sabedoria, Allan Kardec enunciou o quê? Ele enunciou o quê? 2 pontos. Relativamente às sensações que vêm do mundo exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o fato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, elucidando em admirável síntese o poder do pensamento na vida orgânica e das sensações no espírito. Isso está lá no livro Obras Póstumas. Amplo silêncio se espraiou pela sala. Todos mergulhamos em meditações, enquanto o angélico instrutor propiciou uma pausa para a reflexão dos ouvintes e, como fazendo as elucubrações, para finalizar, arrematou. Nós vamos parar por aqui. Então, vejam, gente, quantas lições, tá, nós estamos recebendo. Mas são lições, às vezes a gente pensa assim, são lições para a gente passar para os outros. Não, não são lições para a gente passar para os outros. São lições para nós. Para nós. Porque a gente pensa, às vezes a gente pensa assim, isso aqui só acontece com um criminoso nazista, com um homem que matou milhares de pessoas. Não, não. Pode acontecer também com a gente. Quando a gente fica o quê? Alimentando raiva dos outros, mágoas, desejo de vingança. Quando a gente vê uma pessoa e logo você vai imaginando as piores coisas daquela pessoa. Quando você gosta da maledicência, entendeu? Quando você é um crítico muito duro das pessoas, quando você só pensa o pior dos outros, sabe? Isso pode acontecer com essas pessoas que são assim. E, às vezes, nós somos assim. Somos críticos duros das outras pessoas. Críticos duros das outras pessoas. Não perdoamos, sempre metendo malho nos outros. E nessa encarnação não matamos ninguém. Quer dizer, não matamos tirando a vida dele, mas matamos a esperança da pessoa, não é? Matamos o sossego dos outros. Então, quando a pessoa é assim, e a gente não conhece pessoas assim? Conhece. A gente conhece até a dentro da nossa família. As pessoas que, como disse o outro, né? Ai, que bom que o senhor vai curar meu braço. Assim eu vou ter mais um braço para dar chicotada dos outros. Não, o que aquele companheiro falou para o Emílio. O senhor vai curar meu braço, que está torto? Que maravilha. Agora eu tenho mais um braço para meter o malho nos outros. É igual aquela pessoa que tem problema na vista de catarata, vai fazer a operação e diz, ai, que bom, agora eu posso ver melhor o mal feito dos outros, já que o meu olho está melhor, né? Isso acontece com essas pessoas. E, às vezes, a pessoa acha que isso acontece com aquele que matou 3, 4, 5, 10, 200. Mas eu não. Eu vou até na casa espírita.
assisto palestra, recebo passe. Trabalho na quentinha do centro, faço trabalho no bazar, na cantina, faço costura para os pobres, dou cesta básica, não é? Mas quando vê algum companheiro fazer alguma coisa, ou supõe que ele está fazendo alguma coisa errada, baixa a marreta. Não é assim? Fala mal de Deus e do mundo. Com esses, isso pode acontecer. Com esse. Aquele que perdeu a língua, né? Lembra daquela passagem? Se teus olhos forem maus, arranca-os. Isso acontece com essas pessoas. Eu acredito que muito mais com essas pessoas do que com aquelas outras, que são questões morais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vem aquela vontade de meter o Mário, segura! Lembra que já ensinaram isso? Chico dizia, bota a água da boca. Teus olhos estão vendo coisas e está dando aquela vontade de meter o Mário. Fecha os olhos e vira a cabeça. Para evitar esse tipo de coisa. Alguém gostaria? Principalmente para aqueles que já têm um certo conhecimento, né, Rose? Ah, principalmente. Porque a É. ignorância nos defende. A nossa ignorância nos defende. Mas quem tem 5 minutos de evangelho, E a não, gente tem muito mais de cinco muito mais, minutos. não pode se deixar levar. Né? O evangelho nos fala muito sobre isso. Cuidado, cuidado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Então, meus irmãos, semana que vem, a gente vai começar no parágrafo 68, bota o número aí, 68, que diz assim: por essa razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade. Por essa razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade. Parágrafo 68, dia 20 de março de 2026. Muito bom, né? Essas orientações desse amigo espiritual. Muito bom mesmo. E o texto aqui do Hermínio de Miranda, né? Do Diálogo com as Sombras, esse livro é ótimo, né? Também nos ajudou muito. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, né? Eu vou pedir para o nosso irmão Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento. Daqui a pouco a gente vai começar com o estudo do livro, o livro dos médiuns. Estejamos todos a elevar nossos pensamentos e sentimentos, rogando ao Pai que nos fortaleça para que possamos utilizar as potencialidades de nossa alma, os recursos de nossa alma, para podermos superar-nos e criarmos uma atmosfera mental positiva que nos permitirá seguir um caminho de harmonia, de equilíbrio, que através do nosso pensar, sentir e agir, possamos então construir este caminho, um caminho que nos conduzirá à nossa redenção, a um caminho de luz, a um caminho em que nos permitirá crescermos como espírito, que estejamos vigilantes em nosso pensar, sentir e agir. E que o Mestre Jesus nos ilumine neste propósito e que a espiritualidade que nos assiste possa nos inspirar no bom caminho para utilizarmos os recursos dados por Deus para todos nós, para serem utilizados em prol do nosso progresso, do nosso avanço moral. E que no final, ao fim deste momento de prece, estejamos agradecidos e estejamos a caminhar sempre com Jesus e o Pai, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui.
Daqui a pouco a gente retorna para o estudo de O Livro dos Médiuns, tá? Que Deus nos abençoe.